Bom, pessoal, eu vou começar esse vídeo assim, porque eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer um resumo, como que você deve fazer um resumo de um texto que você esteja precisando estudar ele depois, ou que você esteja precisando resumi-lo realmente para fazer algum tipo de texto, né, algum resumo na faculdade e tal. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas que eu uso, tá? Esse texto aqui, ele tá em espanhol. Eu poderia até pegar um texto em português. Eu vou pegar um texto em português e trago para vocês. Só um minutinho. Vamos usar esses daqui. Ó, a gente tem aqui um artigo científico, ó. Gerando tecnologia educativa voltada a idoso, estomizada à luz da complexidade. Então, a gente tem os autores, o resumo, né? E aí, a gente tem aqui um texto. Vamos usar esse texto aqui em português. Eu vou mostrar para vocês, só num parágrafo, como que eu faço para eu resumir e para eu me atentar mais a quais são as informações que a gente precisa se atentar ainda mais no vídeo. Deixa eu virar assim, porque eu acho que tá ficando torto para vocês. Isso, assim dá para vocês verem, né? Então vamos lá, a gente tem, né, aquela dica que eu dei para vocês de usar canetas coloridas, lapiseira, caneta, né, que a gente pode usar para destacar as principais informações. Mas aqui eu vou usar a lapiseira porque depois eu vou apagar, né, e tudo mais. Então vamos lá, a gente tem aqui um texto, né? A estomia surge. Importante falar primeiro que a gente precisa, antes de qualquer coisa, ler primeiro a primeira frase ou o primeiro parágrafo para depois resumir, porque senão não adianta, tá? Então a gente tem aqui, ó, o primeiro parágrafo. E aí, a gente vai ler primeiro todo o texto. Então, primeiro você lê todo o artigo, tá? 5 páginas, 7 páginas que for. Primeiro você lê tudo e depois você para resumir ponto a ponto, porque senão você vai se embolar. Porque primeiro a gente precisa entender de que tá falando aquele artigo, tá? Então, a gente tem aqui, a estomia surge na vida... Desculpa, gente, é porque coloquei o celular no... melhorou, né? Então, a estomia surge na vida do ser humano e a partir do momento em que percebe alterações no funcionamento do seu aparelho intestinal ou urinário, e essas levam à necessidade de uma cirurgia que irá mudar a sua forma de viver. Nessa cirurgia, ocorre a ligação do cólon ou de parte do aparelho urinário, geralmente bexiga ou ureteres, à parede abdominal, comunicando-os com o exterior com vistas à eliminação de fezes e ou urina. Assim, o estomizado passa a usar uma bolsa coletora aderida ao abdômen a fim de proteger a pele. Então, primeiro a gente precisa ver quais são os pontos que a gente vai destacar. Então, quando a gente vai ticar, né, que a gente vai destacar as coisas principais com essas canetas aqui, ó, as canetas do nome Nicolo, a gente precisa entender que os pronomes, né, na, do, em, que, né, essas coisas a gente, do, seu, esses a gente não vai destacar. Por quê? Isso aqui pra gente não faz importância na hora que a gente for verificar sobre qual assunto a gente vai falar. Então, ou a gente vai resumir, tá? Então, quais são, nessa primeira frase aqui, ó, a estomia surge na vida do ser humano a partir do momento em que este percebe alterações no funcionamento do seu aparelho intestinal ou urinário, e essas levam à necessidade de uma cirurgia que irá mudar a sua forma de viver. Então, a gente precisa destacar a estomia. Então, a gente destaca a palavra estomia, né? Então, a estomia, ela surge no momento alterações no intestino e na urina. Então, a gente já sabe que a estomia, ela surge no momento em que ocorre alterações no intestino e na urina. Se a gente for escrever isso de novo, ó, estomia surge
alterações, momento intestinal, urinário. Fica uma coisa sem nexo? Fica uma coisa sem nexo. Mas na hora que a gente vai destacar as palavras do texto, o que vai chamar a minha atenção são as palavras-chave. São as palavras que mais importam para mim naquela frase, tá? Então a gente continua. Necessidade, cirurgia, mudar o viver. Então, nessa primeira frase, vocês percebem que a gente não saiu checando tudo, mas a gente checou aquilo que era mais importante, tá? Então, se a gente for reescrever essa frase, a gente tem uma frase sem nexo, mas quando a gente vai ler o texto, a gente destaca palavras que vão chamar a nossa atenção, que vão mostrar pra gente o que é mais importante, que é o quê? Quer dizer que a ostomia ou a estomia, ela surge no momento em que o ser humano percebe que a gente tem uma alteração, né, nas necessidades fisiológicas intestinais e urinárias e que essa nova forma de viver muda, né, totalmente a rotina daquele ser humano, tá? Então a gente já consegue aí dar uma dica muito boa para vocês. Esquecer que a gente precisa ticar, que a gente precisa destacar esses pronomes, né, os sufixos, os prefixos, os pronomes, a gente não precisa destacar isso. A gente precisa destacar as principais palavras-chave, os verbos, né, os substantivos próprios e tudo mais, tá bom? Então, aí tá uma dica pra vocês. Ó, como que a gente tava gravando aqui, ó. Eu fiz uma gambiarrazinha, coloquei aqui na mesa, coloquei a câmera aqui pra gravar e coloquei o texto, parte do texto aqui, tá? Então, gente, essa sim foi uma dica, tá? Pra vocês fazerem resumos e pra vocês estudarem artigos científicos, textos, né? Foi apenas uma dica que eu dei pra vocês, pra que vocês tenham mais facilidade na hora de ler. Então, só relembrando, primeira coisa que a gente precisa fazer é ler todo o texto. Você faz aquela leitura dinâmica, onde a gente lê todo o texto de forma corrida pra gente entender sobre o que aquele texto tá falando, tá? Depois a gente volta no texto, lá no início do texto, e começa a destacar as palavras mais importantes. Depois a gente volta de novo lá no começo e fixa, né, as palavras mais importantes, que é quando a gente faz o resumo, né, na nossa cabeça, quando a gente vai estudar para a prova, ou quando a gente vai escrever com as nossas palavras para entregar um resumo para o professor, tá bom? Bom, gente, eu não gostaria de falar para vocês a respeito de cronograma de estudos, porque alguém me pediu, né? Eu não gostaria de falar porque hoje eu não estou numa fase em que eu paro para estudar, porque eu estou já no finalzinho do mestrado. Eu pretendo iniciar mais para frente um curso de inglês ou uma outra pós-graduação, que eu ainda estou vendo qual vai ser, mas eu gostaria de, sim, dar algumas dicas de cronograma de estudos para vocês. Mas como eu não estou vivendo este momento, eu não gostaria de dar essas dicas, tá? Mas as dicas de resumos estão aí, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, tá? Só clicar aqui no curtir, tá? Compartilhe esse vídeo com seus colegas da sua sala de aula, com seus colegas da faculdade, quem é enfermeiro aí, né? Gente, eu tô segurando o celular, tá? Por isso que tá balançando. Quem é enfermeiro aí, né, que gostaria de fazer um resumo de algum texto científico para fazer assistência ao seu paciente, tá aí, segue aí algumas dicas para vocês, tá? E se você não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, vamos crescer esta família, meu povo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!